Olá, hoje iremos falar sobre design de interação. O design de interação é uma área fundamental no desenvolvimento de sistemas e interfaces que sejam simples, fáceis de usar e esteticamente agradáveis. Este campo coloca o usuário como elemento central do processo de concepção, buscando criar experiências eficientes e empolgantes no âmbito da interação humano-computador. Nossos objetivos de aprendizagem são: compreender os conceitos fundamentais e as metas do design de interação, identificar e explicar os princípios e modelos conceituais do design de interação, analisar e debater os aspectos relacionados à experiência do usuário no contexto do design de interação. 1. Metas do design de interação. O design de interação se concentra em criar sistemas e interfaces que sejam intuitivas, fáceis de usar e satisfatórias para os usuários. As metas de usabilidade visam garantir que o sistema seja eficiente, seguro, útil e fácil de aprender e usar. As metas de experiência do usuário se concentram em criar uma interação positiva e prazerosa, com uma interface interessante, útil e esteticamente agradável. O objetivo é oferecer uma experiência compensadora tanto em termos práticos quanto emocionais para o usuário. 2. Princípios de usabilidade e design. Visibilidade. Refere-se à capacidade da interface em fornecer o acesso visível e fácil às principais funções do software. A visibilidade orienta que funções essenciais do sistema sejam facilmente localizadas sem que haja um maior esforço por parte do usuário para encontrar o que ele precisa. Feedback. Corresponde a como o sistema se comunica com o usuário, fornecendo ao usuário um retorno imediato de alguma ação. Imagine, por exemplo, o processo de arrastar um arquivo grande para a lixeira. Quando você faz isso, o sistema operacional geralmente mostra uma barra de progresso informando imediatamente o usuário de que a ação solicitada está em andamento. O feedback é um elemento fundamental da usabilidade, mantendo um processo eficaz de comunicabilidade entre o sistema e o usuário. Restrições. O uso de restrições se refere a estar disponível no software somente as funções que podem ser utilizadas naquele momento. Normalmente, as funções indisponíveis ficam sombreadas por um tom mais claro ou mais escuro, dependendo da opção do designer. Por exemplo, quando você está editando um vídeo, as opções cortar e exportar só ficam disponíveis quando o vídeo não está sendo reproduzido. Isso evita, por exemplo, que o usuário tente exportar o vídeo durante a execução. Mapeamento. O mapeamento se refere ao mapeamento de funções em um software. Por exemplo, o controle remoto da televisão tem, geralmente, uma disposição em que se pode mapear as funções similares e cada botão do controle remoto está disposto de forma que o usuário possa encontrá-la de forma simples. É o caso, por exemplo, das setas para navegar nos menus da televisão. Elas normalmente estão em uma parte privilegiada do controle remoto e estão juntas em forma de cruz, pois não faria sentido se as opções direita e esquerda estivessem afastadas das opções para cima e para baixo. A consistência é importante para permitir que os usuários apliquem a mesma lógica e princípios em casos semelhantes na interface. Consistência se refere a estabelecer padrões de acesso a determinadas tarefas. Por exemplo, o uso do botão direito para exibir o menu auxiliar nos sistemas operacionais Windows. Imagine um sistema em que você precisa clicar com o botão direito para recortar um arquivo de texto, mas para recortar, você precisa clicar apenas com o botão esquerdo e mantê-lo pressionado. Nesse caso, encontramos uma inconsistência, pois não fará sentido para o usuário. Um sistema consistente é aquele em que o usuário pode estabelecer padrões que logicamente podem ser aplicados para todos os casos semelhantes. Ou seja, nesse exemplo, o usuário seguirá a seguinte proposição lógica: para todos os arquivos que eu quero recortar,
é preciso clicar com o botão direito, uma imagem é um arquivo, logo, eu preciso clicar com o botão direito. A affordance se refere a como os elementos da interface comunicam sua funcionalidade e uso, facilitando a compreensão do usuário. Criar uma interface com boa affordance ajuda os usuários a saberem intuitivamente como interagir com os diferentes componentes. A combinação de consistência e affordance torna a interface mais intuitiva e fácil de usar, melhorando a experiência geral do usuário. Outro ponto importante no âmbito dos princípios de interação são as heurísticas de usabilidade. Elas foram propostas por Nielsen como uma maneira de pôr em prática os princípios de usabilidade. E são 4. A visibilidade do status do sistema. O sistema mantém o usuário sempre informado do que está acontecendo. A compatibilidade com o mundo real. O sistema apresenta objetos, formas e recursos do mundo real. O controle do usuário e liberdade. Permite que o usuário esteja no controle da aplicação, podendo sair, desfazer, refazer ou excluir uma ação. A consistência e padrões. O sistema é consistente e padrão, permitindo que o usuário aplique um raciocínio lógico para realizar tarefas. Além dos princípios, os modelos conceituais são conceitos fundamentais para o estudo do design de interação. Estes modelos são divididos em 2 grupos, os baseados em atividades com 4 tipos. Instrução. Este modelo se refere a como os usuários instruirão o sistema para a realização de alguma tarefa. Alguns sistemas podem necessitar que o usuário pressione um botão, ou, ainda, digite um comando para realizar alguma ação. Conversação. Este modelo conceitual se baseia na conversa com o sistema buscando uma interação como se houvesse alguém do outro lado. Nessa categoria estão normalmente os atendentes virtuais, os agentes e os sistemas de aconselhamento. Sistemas baseados no modelo de conversação podem ser simples ao ponto de apenas reconhecer a voz ou mais complexos a ponto de analisar, compreender e interagir como o usuário de forma natural. Esse tipo de sistema mais elaborado necessita de recursos avançados de inteligência artificial para que possa ser elaborado. Manipulação direta. Este modelo conceitual se baseia na manipulação de objetos e ferramentas na tela para a realização de tarefas. Este é, provavelmente, o modelo com o qual você esteja mais acostumado, já que os sistemas operacionais mais conhecidos e utilizados como o iOS e o Windows são baseados neste modelo. Exploração e pesquisa. Este modelo se baseia na interação do usuário a partir da pesquisa. A exemplo disso temos os sites de pesquisa como o Google e os sites de hospedagens, passagens ou compras. E os baseados em objetos. Modelos baseados em objetos se baseiam em objetos do mundo real para inspirar a interação com o sistema. A exemplo disso temos as planilhas eletrônicas que simulam a interação como se fossem uma tabela do mundo real. Falaremos agora da experiência do usuário. A experiência do usuário, UX, refere-se às sensações durante a interação com o sistema através da interface. Segundo Norman, 2013, a complexidade excessiva em dispositivos cotidianos causa frustração, e novas tecnologias exigem designs que combinem psicologia e tecnologia para facilitar a comunicação entre usuário e computador, indicando ações possíveis e consequências. Um bom design integra usabilidade e experiência. Um site pode ser funcional, mas sem proporcionar uma experiência agradável, como ocorre frequentemente em sites governamentais que, embora usáveis, são apáticos. O design centrado no humano é essencial, focando nas necessidades e características dos usuários para melhorar sua experiência. Exemplos de sucesso incluem interfaces de jogos, que equilibram funcionalidade e empolgação, e sites de compras, que além de simples, motivam os usuários a interagir e realizar compras. Em aplicativos para smartphones, o desafio é simplificar funcionalidades complexas sem perder suas capacidades,
como observado em editores de imagem e vídeo. Norman destaca a importância de considerar erros no design, não apenas o funcionamento ideal. Bannon, 2011, e Press, Rogers e Sharp, 2005, complementam, afirmando que o design deve criar condições para a experiência do usuário, que é subjetiva. A integração harmoniosa entre usabilidade e experiência é crucial para o sucesso de um sistema, proporcionando prazer funcional semelhante à experiência de dirigir um carro que é eficiente e prazeroso ao mesmo tempo. A estética é crucial para criar uma experiência envolvente e agradável para os usuários. As primeiras impressões são formadas no nível pré-consciente, antes mesmo do pensamento racional. A aparência e a estética da interface influenciam diretamente as emoções e sentimentos dos usuários. Designers enfrentam o desafio de criar sistemas visualmente atrativos que motivem os usuários a se manterem engajados, especialmente em aplicativos móveis e sites de comércio eletrônico. É importante encontrar o equilíbrio certo entre a estética e a funcionalidade para garantir uma experiência de usuário positiva. Nesta apresentação nos vimos o design de interação, campo interdisciplinar que busca criar interfaces eficientes, agradáveis e centradas no usuário. Suas metas e princípios, que visa equilíbrio entre metas de usabilidade e experiência do usuário, seguindo princípios e heurísticas estabelecidos. E a experiência e estética, que foca na experiência do usuário e na estética como elementos fundamentais para o sucesso de um sistema interativo.